O coeficiente de cagaço é uma expressão que qualquer engenheiro está familiarizado. Sabemos que a espessura de uma chapa metálica para cumprir a sua função pode ser dimensionada em 10 mm, mas, pelo sim, pelo não, é melhor desenhá-la com 15 mm, simplesmente porque há fatores que não conseguimos controlar. Daí que toda esta paranoia das seguranças seja vista como um comportamento típico, racional e compreensível. Eu penso que sabemos todos muito bem a que me refiro. Sabemos? Por exemplo, o que tem a engenharia de produto a dizer sobre isto? Tem a dizer que a boa prática é estabelecer seguranças ou margens na ordem dos 25% da tolerância. Mas será esse o valor mais adequado? Antes de aprofundarmos este tema, que, sendo fascinante, está longe de ser fácil, deixe-me marcar o passo. Em vez de falar à velocidade de um TGV, vou fazer precisamente o contrário. Vou abrandar e procurar contar uma história. A história de como surgiu o conceito 6 Sigma. Onde é que nós íamos? No facto das margens colocadas pela engenharia de produto se situarem nos 25% da tolerância. Na verdade, o que esta margem para o limite inferior de especificação nos indica é que o processo produtivo de chapas metálicas deve usar apenas 75% da tolerância disponível. Veja que a variabilidade do processo está representada pelos valores cobertos pela curva azul, ou seja, estamos a considerar que a variável espessura segue uma distribuição normal e que a sua amplitude será sempre inferior a 3 vezes o desvio padrão. Se respeitarmos estas premissas, vemos de imediato que neste exemplo o desvio padrão não pode ser outro senão um inferior a 0,10 mm. A ser assim, teremos uma segurança da segurança. E de facto, garantir a estabilidade do desvio padrão no valor referido é um objetivo importante ao nível do design desta Critical to Quality no que toca ao seu desempenho de curto prazo. O curto prazo aqui é a janela temporal onde só estão presentes erros aleatórios instantâneos, as chamadas variações intra-amostrais em SPC. E, sob estas condições, será muito pouco provável testemunharmos chapas com espessuras de valor inferior a 14,60 mm. Quão pouco provável é pouco provável? Para responder a isso, recordemos que o nível sigma, expresso pela letra Z, é uma medida de qualidade e que quanto maior o valor de Z, menor a probabilidade de se produzirem defeitos. Correto? Ora, quando falamos de curto prazo, em inglês short term, o Z reflete a capabilidade ou a repetibilidade instantânea do processo. Este indicador serve para estabelecer as expectativas mais otimistas, mas legítimas, a respeito de uma CTQ. Ou, dito de outro modo, toda a variabilidade a que se assiste no curto prazo deve-se apenas e só, no tempo, ao erro amostral, o erro puro. Então, se inserirmos os valores conhecidos na fórmula, chegamos a um valor de Z igual a 4, o que corresponde a 32 dPmOs. Mas é aqui que começam os problemas. Eu penso que devemos sentir uma falsa segurança quanto a este valor, pois sabemos que o mundo não é estático e que dificilmente e ao longo do tempo manteremos um nível sigma de 4. Esta capabilidade instantânea pode-se
degradar devido a efeitos transientes ou permanentes. E na presença destes efeitos, falamos antes do desvio padrão de longo prazo, que por sua vez, pelo facto deste sair inflacionado devido a tais efeitos de perturbação, acabaremos por consumir mais da margem de segurança pré-estabelecida, originando-se assim mais defeitos do que o desejável. Será por isso prudente considerar o efeito das restantes fontes de variação ainda no decorrer do desenvolvimento do produto e não olharmos apenas para o desempenho de curto prazo. Faz sentido? Mas como fazer isto se o processo produtivo pode nem sequer ainda existir? Ora, foi precisamente este o problema com que o próprio Michael Harry, o conhecido padrinho da Six Sigma, se deparou no início da década de 80. Já na altura havia evidências de que, se por um lado muitos processos, produtos e serviços de várias áreas e indústrias eram desenhados para funcionar a 4 Sigma, por outro, e na prática, o número de defeitos situava-se na ordem dos 5.000 ou 7.000 DPMOs, ou seja, bem acima dos 32. Como explicar este fenómeno? Para se entender melhor o propósito do que aí vem, valerá a pena fazer-se um enquadramento histórico quanto ao que se vivia na Motorola uns anos antes, mais precisamente em 1979. Por essa altura, a empresa via-se a perder cota de mercado em vários mercados e foi durante uma reunião da gestão de topo em que o próprio Bob Galvin lança a questão. Mas o que é que se passa com a nossa empresa? Todas as respostas ecoavam em algo comum. E a culpa era sempre de alguém do exterior. A economia, os japoneses, o mercado. Foi então que se ouviu uma voz ao fundo da sala. Eu digo-vos o que está errado. A nossa qualidade é uma porcaria. Art Sundry, o gestor de vendas da área de negócios mais lucrativa da Motorola, implodia arrojadamente a reunião. E Galvin acabou por testemunhar com os seus próprios olhos e no terreno que de facto algo teria de mudar ao nível da qualidade se quisessem continuar de portas abertas. A história continua, mas estava dado o mote para que algum tipo de paradigma, desde a engenharia até ao pós-venda, mudasse. Na verdade, a pesquisa desenvolvida nos anos que se seguiram por Harry e Bill Smith, o inventor do conceito de Six Sigma em 1984, acabou por dar razão às acusações de Sundry. Vejamos então porquê, mas num próximo vídeo.